E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai conferir quais as novidades do iOS 16.5 Beta 2 que eu já instalei aqui no meu iPhone e vou contar para vocês todas as novidades dessa que será a próxima grande atualização do iPhone. Finalmente a liberdade cantou aqui nesse canal. Eu levei um strike aí do YouTube, levei uma advertência aí do YouTube por mais ou menos 7 dias. A gente ficou 7 dias no deserto sem postar nenhum conteúdo, mas já estou de volta. Muito que bem, essa atualização chegou aí com mais ou menos 600 megas de tamanho, dependendo do modelo do seu iPhone aí, o iOS 16.5 Developer Beta 2, que lembrando é uma atualização de testes, ainda não é uma atualização oficial. A gente sempre traz aqui no canal as informações sobre os betas para deixar vocês atualizados sobre o que tá por vir aí no iOS. E se a gente for aqui nos ajustes, na aba geral, em seguida sobre, e a gente clicar aqui na versão do iOS, a gente vai ver aqui o iOS 16.5 que já possui um número de série diferente aqui, começa com 20F5039 e termina com E. Ou seja, a gente tem aí mais ou menos algumas betas pela frente até a chegada da versão oficial do iOS 16.5. E quais são as novidades dessa atualização então? Uma coisa que a Apple removeu aqui no Beta 2 do iOS 16.5 é a possibilidade de você gravar tela com a Siri. Vamos fazer um teste então para a gente conferir se está funcionando. E aí, fazer gravação de tela. E ela simplesmente nos dá essa mensagem aqui de que não consegue fazer isso, sendo que no primeiro beta do iOS 16.5 a gente estava conseguindo gravar a tela utilizando somente a voz. A gente conseguia utilizar a Siri para mandar ela começar a fazer uma gravação de tela e também para finalizar uma gravação de tela. E o que a gente não sabe é por que a Apple removeu esse recurso do Beta 1 para o Beta 2 agora. A gente não sabe se isso foi acidental, se isso foi proposital, se eles estão refinando esse recurso. Então, nas próximas semanas, a partir dos próximos betas, é que eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Mas esse era aí um grande recurso esperado para o iOS 16.5. Outra novidade interessante está aqui dentro do Apple TV, tá? Alguns documentos aí, códigos internos, dariam conta de que utilizando o Apple TV a gente conseguiria então dividir a tela em várias partes, mais ou menos aí em 4 partes, quando você está assistindo esportes. Sinceramente, isso é um recurso muito bacana que pode chegar aí com o Apple TV. E para quem acompanha jogos, principalmente da NFL, como eu, lá do meu San Francisco 49ers, sabe que às vezes está acontecendo um jogo importante e outro ao mesmo tempo, então dividir a tela é uma opção muito bacana. Outra coisa interessante é que a Apple soltou uma atualização aí de firmware para os AirPods, tá? Quem é dono aí de AirPods já pode atualizar os seus fones de ouvido, porque a Apple lançou hoje uma atualização aí oficial para os seus fones de ouvido aqui. Eu sigo resistente com o meu AirPods 2 antigão lá de 2019. E eles continuam bem bons, continuam dando conta do recado. A case tá um pouquinho já arranhada aí com o tempo, eu até utilizo uma case protetora, mas eles continuam bem bacanas. O som continua excelente, a bateria também. Eu quase nunca fico sem bateria, somente quando eu faço uma chamada aí que dura mais tempo, mas eles continuam bem interessantes. Depois eu posso até gravar um vídeo específico falando se vale a pena você comprar um AirPods 2 em 2023. E se a gente for falar de bugs, o mais chato que eu estava encontrando aí no iOS 16.5 era a questão da tela de bloqueio. Em alguns momentos as notificações estavam todas misturadas aqui, uma por cima da outra, e em alguns momentos o telefone simplesmente não estava bloqueando a tela, mesmo com aquele tempo ali. Eu utilizo aqui no meu iPhone 1 minuto para poder a tela bloquear, mas isso não estava acontecendo. Eu tinha ido fazer alguma coisa, deixei o telefone em cima aqui da minha mesa e quando eu voltei, um tempão depois, o iPhone ainda estava com a tela ligada. Eu até me assustei e algumas pessoas estavam relatando que estavam encontrando alguns bugs na tela de bloqueio e também na central de controle aqui
no beta 1, tá, do iOS 16.5, e eu espero, né, aparentemente as notificações já não estavam mais agrupadas aqui, então parece que esse problema com a tela de bloqueio e a central de controle foi resolvido aqui no beta 2 do iOS 16.5. Um outro bug, e esse não foi resolvido, é a questão de você copiar tudo de uma página da web aqui no Safari, tá? Vocês podem ver que eu estou selecionando aqui e simplesmente ele não me dá a opção de selecionar tudo quando eu quero copiar algum texto aqui dentro do Safari, tá? Então esse bug ainda tá pairando aqui sobre o iOS 16.5 versão beta, e espero que no próximo isso seja resolvido de fato, né? A possibilidade de você copiar tudo de uma página aqui dentro do Safari. Uma outra coisa que estava dando um bug aqui no iOS 16.5 é o copiar e colar universal entre dispositivos Apple. Não, por algum motivo isso está dando alguma bronca. Algumas pessoas conseguem copiar e colar entre os dispositivos, mas algumas pessoas, como eu, não conseguiram fazer isso, tá? Então esse é um bug que a gente está encontrando aqui no beta 2 do iOS 16.5, a possibilidade de você copiar e colar universal entre os seus dispositivos Apple. Pessoal, e se a gente for falar sobre bateria, desde o primeiro beta, e agora com esse segundo eu ainda vou testar ele durante a semana, mas o primeiro beta já me mostrou ser uma versão bem estável, né? Até porque a gente está chegando aí nos momentos finais do iOS 16, né? A gente sabe que em junho, daqui a alguns meses, já vai ser anunciado o iOS 17. Então o iOS 16 já entregou praticamente tudo que tinha que entregar, e agora eles estão realmente focados em estabilidade, né? A gente vê aí que desde o iOS 16.3 até agora a bateria tem se mostrado bem estável, e no beta aqui 2 do iOS 16.5 a situação é a mesma. No beta 1 a bateria estava bem ok, então vocês podem ficar tranquilos aí, quem está testando pode ficar bem tranquilo em relação ao uso da bateria no iPhone, tá? Isso é uma coisa que preocupa bastante vocês, então eu tenho que trazer esse feedback. E se a gente for falar de data, deixa eu abrir aqui o calendário para a gente conferir quais são as próximas datas de lançamentos, né, de uma semana para outra. A Apple esperou 2 semanas para liberar o beta 2 do iOS 16.5 e a gente já está então aqui no dia 11 de abril. É esperado então que o próximo beta venha ou na próxima semana do dia 19 ou na semana ali do dia 25, mas a versão final somente ali do meio pro final de maio, tá? É esperado então que a gente tenha mais ou menos uns 2 betas até a versão RC, a Release Candidate, que é aquela versão que já está pronta para ser liberada para todo mundo. Então o que a gente espera é que a versão final aí do iOS 16.5 só venha do meio para o final de maio. Não vou cravar uma data, até porque a Apple não costuma liberar as datas das próximas atualizações. Algumas pessoas até me perguntaram lá no nosso grupo do Telegram e também aqui na comunidade do nosso canal se viria um iOS 16.4.2, visto que tem ainda muita gente reclamando de bug do iOS 16.4.1, e a resposta é a de que existe uma possibilidade sim da gente ter aí um iOS 16.4.2 até a chegada do iOS 16.5, mas por enquanto sem nenhum anúncio oficial, tá? Muitas pessoas reclamaram lá no meu Twitter, lá no meu Instagram, todos os endereços para você seguir a gente lá nas redes sociais estão aparecendo aqui, sobre essa questão de bugs relacionados a Instagram, ao WhatsApp, entre outras coisas. Mas e aí, me conta, você é um testador? Você está testando as versões aí do iOS 16.5? Inclusive depois eu tô pensando em trazer um vídeo ensinando vocês como fazer um downgrade aí de uma versão beta para a versão comum do iOS. E se você não assistiu o vídeo do nosso primeiro beta, clica no card que está aparecendo aqui na tela agora. Ainda essa semana vai ter outro vídeo novo quentinho aqui para vocês, já que, como eu disse, a liberdade cantou nesse canal finalmente. Então clica no card para conferir um desses 2 vídeos legais que estão aparecendo aqui agora na tela, e eu te espero no próximo vídeo. E bonitos, é isso, até a próxima e valeu!